Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, estamos no mês das vocações, mês vocacional. Começamos a 18ª semana do tempo comum e com esta, ontem, domingo, dia 2 de agosto, primeiro domingo do mês vocacional, rezamos pelo dia do Padre, em comunhão com o nosso padroeiro, São João Maria Vianney, cuja festa celebramos amanhã, dia 4. Mas essa semana inteira, desde ontem, nós intensificamos o nosso olhar, a nossa oração, pelas vocações sacerdotais. Em obediência àquela palavra do Evangelho que Jesus há outro dia nos falava, diante do povo, como ovelhas sem pastor, Jesus diz: orai, pois, ao dono da messe que envia operários para a sua seara. Em comunhão e em obediência a essa palavra, neste mês de agosto nós intensificamos as nossas orações. Rezamos pelos nossos padres, ao mesmo tempo que pedimos que o Senhor suscite nos nossos jovens vocações, chame-os e lhes dê a graça de uma resposta sincera e verdadeira. Também oramos por aqueles que já consagraram sua vida. É a semana de rezar pelos padres. O dia do padre foi ontem, mas essa semana toda rezamos pelas vocações sacerdotais. E hoje, segunda-feira, nós damos continuidade à nossa reflexão diária da palavra do Senhor. O Evangelho que a igreja nos dá para hoje é o capítulo 14 de Mateus, a partir do versículo 22. O Evangelho diz: depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já estava longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus disse: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Logo Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar na barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos, o Evangelho que a igreja nos dá nessa segunda-feira é uma sequência do Evangelho que nós escutamos na liturgia de ontem. Ontem, nós nos deparávamos
com Jesus, alimentando a multidão, saciando a fome. O evangelho de ontem dizia que era uma multidão que escutava. Jesus lhes dava o pão da palavra. O povo tinha sede e fome de uma palavra de verdade, de uma palavra que tem autoridade. E por isso encontrava essa verdade em Jesus e gostavam de escutá-lo. O povo buscava ouvir Jesus. Era uma multidão que o escutava. Então Jesus os alimentava com sua palavra. Mas também Jesus lhes alimenta com o pão. Jesus realiza o milagre da multiplicação do pão. É importante nós lembrarmos isso. Porque infelizmente existe uma corrente dentro da igreja, teologia da libertação, que querem como que descaracterizar a Jesus. Querem apresentar Jesus um homem revolucionário, um grande profeta que fala bonito e que causa uma revolução. Mas a revolução que Jesus veio fazer é no meu coração, no teu coração. Onde a sua palavra que nós escutamos possa nos transformar. Haver uma reviravolta de uma transformação. Isso chama-se conversão. E essa corrente muitas vezes ridiculariza o evangelho quando diz que não houve multiplicação dos pães, não. O que houve foi uma partilha. Jesus mandou que ele se sentasse na grama e cada um que tinha começou a partilhar e todos comeram. Não. Jesus, ele multiplicou os pães. Fez o milagre. E o evangelho de hoje diz que Jesus manda que os discípulos entrem na barca e possam ir na frente enquanto ele se despede deste povo. Depois de saciar a fome do povo, ele agora vai se despedir. Por que Jesus manda os discípulos? Porque Jesus quer sair para a sua oração. Jesus quer ficar sozinho. Jesus sentia necessidade de alguns momentos estar sozinho. E Jesus vai, se despede do povo e vai sozinho para a oração. Entrar na intimidade do Pai. Jesus é um homem de oração. E a palavra do evangelho diz que era pelas 3 da madrugada. E o barco dos discípulos já está bem longe da praia. E os ventos lhes são contrários e batem sobre o barco, e o barco agitado. Pelas 3 da madrugada, Jesus vem de encontro aos discípulos andando sobre as águas. Mas os discípulos, quando o vê, não o reconhecem e pensam que é um fantasma. Nessa corrente que eu falava aqui também, ele diz que Jesus não andou sobre as águas. Isso é um jeito figurado. Jesus andou sobre as águas, sim. Andou sobre as águas. Cuidado com o que lhes ensinam. Jesus andou sobre as águas. E Jesus vem andando sobre as águas. E eu gosto desse evangelho, irmãos, porque os discípulos ficam com medo. O medo dos discípulos é o meu medo, é o teu medo. É o nosso medo. Quantos medos, diante das agitações do mundo, onde o nosso barco se encontra como que querendo entrar na água para naufragar, quantos medos que nós temos. Na tempestade da vida, Jesus nos vem. Ele vem sobre toda a tempestade. Mas o problema é que muitas vezes, como os discípulos, nós não o reconhecemos. Eles têm medo. Jesus, não tenham medo. Coragem, sou eu. E Pedro desafia. Se és tu, Senhor, permita-me que eu vá até vós, caminhando sobre as águas. Jesus, então venha, Pedro. E a palavra diz que Pedro saiu da barca caminhando sobre as águas. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele flutuava sobre as águas, caminhava
como Jesus. Mas o Evangelho diz, quando Pedro sentiu os ventos, a fúria do mar, e ele olhou, ele afundou. Começou a afundar e gritou por Jesus: Senhor, me salva. E Jesus imediatamente estende a mão e o toma e repreende. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Nessa cena do Evangelho, irmãos, Pedro representa cada um de nós diante das tempestades da vida. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, a tendência que nós temos é afundar. O segredo, principalmente nós que caminhamos na igreja, somos de movimentos, estamos inseridos na comunidade. Se nós não olharmos fixamente em Jesus, ou pelo contrário, ficarmos olhando o que está em volta da gente, quem está em volta, a gente afunda. Por que muitos naufragaram? Por que perderam a fé? Porque deixaram de olhar para Jesus. A gente fica olhando para o padre, porque o padre é isso e aquilo, ficamos olhando para o que os outros falam da gente, ficamos olhando, são tantas coisas. Não. Ficamos olhando para os nossos problemas. Nós somos chamados a olhar para Jesus. Pedro é aquele que no capítulo 16, Jesus vai dizer: tu és pedra, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Pedro, como nós, é um homem frágil, de pouca fé. Pedro está construindo a fé. Fé que fará ele proclamá-la na ressurreição. Mas enquanto isso ele está formando. Está caminhando dia após dia. Este Pedro que naufragou, este Pedro que começou a afundar nas águas, é o mesmo Pedro que no Sinédrio vai negar Jesus. Eu não conheço esse homem. Nega 3 vezes. É este Pedro que vai cortar a orelha do soldado. Enfim, é este Pedro que é pedra. Às vezes olhamos para nós mesmos e nos perguntamos: quem sou eu para estar aqui, para fazer isso? Nós somos Pedro, cheio de fragilidades. Mas quando nós buscamos, olhamos para Jesus Cristo, não nos seguramos em nós mesmos, nas nossas qualidades humanas também, mas as qualidades humanas que são dadas como dom de Deus, não nos fixamos nelas como se fosse virtude nossa. São virtudes que recebemos do Senhor. Quando olhamos para isso, olhamos para Jesus, nós somos capazes de identificar essas virtudes e nos encorajamos diante dos perigos da vida. A palavra do Evangelho desse dia, e aí nós vemos a primeira leitura de hoje, o profeta Jeremias, que desafia. Nós estamos diante de 2 profetas, um profeta verdadeiro e um profeta falso. E a coragem do profeta de Deus de ser fiel a Deus e desmascarar os falsos profetas. Não é fácil ser profeta hoje também. Quantos falsos profetas em nosso meio? Falam em nome de Deus, é verdade. Falam em nome de Deus. Usam o nome de Deus. Mas são falsos profetas. Que querem fazer o povo se perder nas idolatrias. Num Deus fácil de seguir. Na teologia da prosperidade. No curundaísmo. Nós somos chamados a sermos profetas como Jeremias. Não ter medo. Não nos calar. De não nos calar. Não é fácil. Não é fácil a gente falar contra essa maldita teologia da libertação dentro da igreja. Não é fácil. Mas nós não podemos nos calar. Sabe? Dom Henrique Soares, que ainda deixa em nós, nosso coração ainda em lágrimas,
de saudades, porque nos encontrávamos neste homem, né, como que um candeeiro para nos ajudar, que se foi. Dom Henrique dizia: não podemos. Ele citava os seminaristas dele: não se cale e não receba essas ideologias, falsas ideologias, marxistas, onde se prega que Jesus não fez milagres, que Jesus não caminhou sobre as águas, que Jesus não ressuscitou os mortos, deu vida. Diminuímos, sabe? Jesus se torna um homem bom, revolucionário, mas não é Deus. Não é Deus. Nós, diante desta realidade, precisamos ser firmes naquilo que nós cremos. Eu dizia semana passada, precisamente na reflexão que eu fiz sábado, eu dizia para vocês: por que eu sou católico? Eu sou católico por causa de Jesus. Por isso. Eu sou cristão porque Jesus é Deus. Porque na história da humanidade tiveram muitos homens inteligentes, sábios. Jesus não é isso. Jesus é Deus. E é por isso que eu preciso cada dia fazer este caminho de encontro com esse Senhor, desse Jesus, este caminho de profundidade, e experimentar esse Jesus na minha vida, para que eu possa testemunhá-lo, meus olhos brilhem de amor por esse Jesus, e as pessoas vejam nos meus olhos esse brilho de testemunho. Jesus não precisa de marqueteiro, de propagandistas, fazemos propaganda dele. Não, Jesus quer testemunhas. Testemunhas fiéis, como os apóstolos, como os santos. E hoje, nós, mais do que nunca, nós estamos vendo na igreja do Senhor, como um torrão de carvão apagando, que começa de novo a querer acender, se levantar. Nós estamos vendo quase todo dia na igreja, na internet, aquele demônio Leonardo Boff reaparecendo na mídia, falando em nome da igreja, como se fosse igreja. Esse demônio que fez tanto mal e faz tanto mal à igreja do Senhor. Como Jeremias, que desafiou os falsos profetas. Os falsos profetas anunciando, falando em nome de Deus, né? Falando para o povo, um Deus adocicado, que não sei o que. O profeta vem e proclama Deus de verdade. Se o povo não se converte, não muda de vida, não tem salvação. O profeta sozinho, ele enfrenta todos os falsos profetas para anunciar. A igreja precisa hoje de profetas, como Dom Henrique, que nos deixou, como o Padre Paulo Ricardo, como tantos outros, Zé Augusto da Canção Nova. Precisamos de homens assim, que nos sustentem na verdade do Evangelho, na verdade de Jesus, sem não deixarmos corromper por nenhuma ideologia, nenhum falso profetismo. Um falso profetismo, onde buscamos um Deus adocicado, revolucionário. Repito,
Jesus veio fazer revolução. Mas a revolução que Jesus veio fazer foi na nossa vida interior. Na nossa vida. Onde precisa ter uma reviravolta. Quando o Papa João 23, ele foi eleito Papa, a primeira palavra do Papa João 23 para a igreja foi: a igreja precisa de uma reforma. Mas a partir de dentro para fora, esta reforma que nós precisamos ter, esta revolução que precisa haver dentro da igreja, é de dentro para fora, é de dentro dos padres, dos bispos, dos leigos. Aproveitemos esse mês vocacional para refletir sobre nossa vocação. Você que foi chamado ao matrimônio, você foi chamado à vida familiar, foi chamado a vários ministérios na igreja, a vida consagrada, a vida sacerdotal. Revisamos a nossa vida, a nossa vocação, e nos coloquemos diante de Deus, através da oração, da intimidade com o Senhor, na busca de respondermos prontamente a esse Deus que nos chama e que nos consagra para a missão. Deus abençoe você. Tenha um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.